Então vamos lá, pessoal, vamos aqui colocar a mão na massa e vamos entender a estrutura aqui do banco do RM. A primeira tabela para a gente analisar é a tabela G-Sistema. Por quê? Todas as tabelas do banco, elas iniciam por padrão com o código do sistema, ou código do módulo, né? A, B, C, D, E, F, G, H, todos os módulos possuem um código interno do sistema. Então todas as tabelas que são daquele módulo vão começar com esse código. Então aqui na G-Sistema, deixa eu usar aqui minha base exemplo, ok? E vamos dar um select aqui na G-Sistema. Então aqui ó, nós temos o nome do sistema, ou o nome do módulo, né, específico, e a tabela de código sistema. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a tabela FLAN. A tabela FLAN é a tabela dos lançamentos financeiros, lá do módulo financeiro, que é o RM saldos, né? Aliás, perdão, o RM fluxos, certo? Então começa com a letra F, né? O saldos é o módulo contábil. Se você for usar uma tabela que é do módulo compras, estoque e faturamento, que vai ser o antigo núcleos, né? Ele vai ser o código T, né? Por exemplo, o BIS, que é o módulo de BI, vai ser sempre o G, que é o de globais. E assim sucessivamente. Então é importante você compreender que para cada módulo existe um código do sistema e todas as tabelas irão iniciar com esse código dos seus respectivos módulos. A próxima tabela é a GDIC, que é a tabela de dicionário de dados. Ela, juntamente com a GCampos, possui informações aí dos campos das tabelas. Então vamos, por exemplo, usar aqui a GDIC com a tabela FLAN. Ele vai ter aqui as colunas, né, que fazem parte da tabela, uma descrição, né? Essa coluna de relatório comum significa que esses campos eles são visíveis lá no módulo de relatórios. E quais aplicações, né, ou os módulos, esses campos estarão visíveis, né? Então aqui você vê aqui no T, do compras, o F, P, do folha de pagamento, no global, e assim sucessivamente. Existem outros campos aqui, mas eles não são tão relevantes para a nossa compreensão inicial. Apenas o nome da coluna, para que serve, se ele está visível ou não em relatórios, né, e quais aplicações. Da mesma forma, a GCampos. Opa, eu cliquei errado aqui. Vamos voltar. A GCampos vai ter também o nome da tabela, a coluna da tabela, a descrição da coluna da tabela, se é ou não relatório, por exemplo, aqui ó, essa REC Modified By, que é um campo, um controle interno do sistema, ela não está visível lá no relatório, tá? Mas pode ser utilizada aí em diversas aplicações do RM. Então essas duas tabelas, elas são relacionadas a dicionário de dados. Essa outra tabela, a GLinkHel, ela serve como tabela para você checar o relacionamento. Então, por exemplo, eu quero ver na tabela FLAN quais são as tabelas que possuem relacionamento ou foreign keys, né? São as chaves estrangeiras. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um select aí com a tabela FLAN baixa, né? Que é a tabela de baixa do financeiro, ele vai me dar aqui, ó, a tabela Master Table, a FLAN, Shield Table, a FLAN baixa, e as colunas tanto da tabela Master quanto da tabela Shield, a tabela filha, que fazem o seu relacionamento. Então, vai desenvolver relatório, vai escrever suas queries, vai desenvolver suas queries, utiliza essa tabela para entender o relacionamento entre elas, para que não haja nenhum problema aí relacionado a consultas. Bom, se as tabelas aqui, por algum motivo, a GLinkHel, como foi o meu caso algumas vezes, precisei entender com relacionamento, né, entre as tabelas e ela não estava desatualizada. Você pode usar as exibições do sistema, né, as tabelas, as views dos sistemas do banco de dados. Eu vou disponibilizar esse script aí para vocês, onde você vai passar aqui a tabela master, né, e a tabela filha. Por exemplo, estou usando aqui a tmov, que é a tabela de movimento, e a tmov, que é a tabela de itens de movimento. E aqui ele vai me dar também o mesmo resultado que daria aqui na GLinkHel. Então, por exemplo, se eu passar aqui na master table, tmov, e na shield table, a ttmov, né? Então o relacionamento é código coligada e a ID de movimento, tanto na master quanto na shield. Da mesma forma, aqui também nesse script, tá? É a ID move e a código coligada, né? E aí tem o nome aí da foreign key, né? Que é da chave estrangeira. Então esse script aí ajuda quando você não encontrar o relacionamento aqui na GLinkHel, ok? Além disso, você pode também utilizar
O próprio recurso do SQL Server, né, a a procedure SP_help, o nome da tabela, e aí ele vai dar aqui para você toda a estrutura da tabela, né, o nome, o dono da tabela aqui, o owner, né, é uma tabela de usuário, quando foi criada, as colunas da tabela, os tipos de dados, ok? Você pode usar aqui o SP_help, ou também clicar aqui em Alt e F1, ele vai dar o mesmo resultado. Então, tá aí essa dica aí para vocês. Uma dica importante aqui é sobre a questão das tabelas de controle do sistema, que são todas essas tabelas aqui que eu vou disponibilizar para vocês, na qual vocês não podem, em hipótese, em maneira alguma, utilizar nenhum tipo de comando DML, de manipulação de dados, seja delete, seja update, seja insert, é proibido, porque o TOTOS, ele tem as tabelas do RM, elas têm um controle interno. Então, se você der qualquer outro comando que não seja um comando select, ele vai desordenar esse controle. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, na G-Sistema, aqui, ó, esse campinho controle aqui. Então, essas tabelas que estão aqui embaixo, G-Acesso, G-Coligada, né, G-Data Catálogo, todas elas possuem essa coluna de controle. E se você, porventura, utilizar algum controle aqui que não seja select, você vai ter problemas e não vai conseguir logar no sistema. Então aí fica essa dica para vocês, beleza? Essas tabelas aqui, o dono dela no sistema, o usuário dono é o usuário sysdba, com a senha master key, né? E as outras tabelas, as tabelas normais dos módulos, o dono dela é o usuário RM. Usuário RM e sem RM por padrão aí durante a instalação, quando você executa lá o procedimento. Tá joia? Então, esse é o vídeo inicial. Você está conhecendo aqui como é que funciona o Banco Corpore. E aí, com base nisso, já pode começar a desenvolver as suas queries dentro do RM. Beleza, galera? Então, o vídeo é esse, é curto, é objetivo. Espero que vocês gostem e até mais. Valeu!